Diabetes, por que o número de casos vem crescendo e quais os cuidados para evitar a doença? Campanha Fim de Ano Sem Fome continua na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Veja como ajudar. Dores na coluna, quais as razões e os tratamentos para esse mal que incomoda tanta gente? Culto Conexão com Deus faz 10 anos propagando a palavra. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. A partir de agora tem Notícias do Bem aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Além de todos esses destaques que você acabou de conferir, pelas próximas 2 horas a gente vai trazer muita informação para você. Como você já percebeu, hoje a Tainá não está com a gente, né? A Tainá está de licença pelos próximos dias, então a gente vai estar junto aqui no nosso Notícias do Bem durante todo esse período de fim de ano, trazendo para você, claro, muitas informações a respeito da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a respeito da nossa Junta Missionária de Pinheiros e, claro, você já está acostumado, aquelas notícias que fazem parte do nosso dia a dia, as notícias que fazem parte da nossa vida também passam aqui pelo nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. A gente tem horário alternativo às 18 horas para que você possa ficar muito bem informado. E caso você não consiga assistir nenhuma das nossas 2 edições diárias, não tem problema. Os últimos 10 programas, as últimas 10 edições do nosso Notícias do Bem estão disponíveis para você aqui embaixo, aqui no canal da nossa IP Pinheiros. E é claro, todas as edições do Notícias do Bem também estão disponíveis no nosso IPP Play. E lá, além de você encontrar as edições completas do Notícias do Bem, você encontra também o conteúdo segmentado. Se você quiser assistir as entrevistas, se você quiser rever alguma reportagem, se você quiser rever alguma coluna, tá tudo lá disponível para você no nosso IPP Play. Portanto, está começando o nosso programa e a gente já vai começar com notícia. O programa Bom Prato está completando 21 anos de atividade aqui em São Paulo. Nesse tempo, quase 250 milhões de refeições já foram servidas para a população de baixa renda com custo acessível. O programa foi criado em 2000 e tem como propósito oferecer refeições saudáveis e de qualidade por um preço acessível para a população de baixa renda. Mais de 100 mil refeições são servidas todo dia, contando com café da manhã, almoço e jantar. São 21 anos do programa Bom Prato, um programa que cuida da nutrição e que há 20 anos oferece cafés da manhã a 50 centavos, almoços e jantares a R$1. Durante a pandemia, gratuitamente refeições servidas para pessoas em situação de rua que puderam retirar suas refeições embaladas e se alimentarem com toda a segurança nos seus locais de abrigamento e de acolhimento. Satisfação. Essa é a palavra que define o sentimento de quem atua na linha de frente para servir as refeições. É muito gratificante até porque a gente lida com o público e aí quando a gente faz as preparações e eles vêm e retribuem, né, dizendo que está gostoso, que está bom, isso é muito gratificante para mim. É prazeroso mesmo, não tem outra explicação de poder lidar com ele, de poder fazer a diferença na vida deles. O João frequenta o Bom Prato há 6 anos e elogia a qualidade. Venho na parte da manhã, que é o café, entendeu? E agora às 10h30 que é o almoço, entendeu? O café da manhã e o almoço são muito bons, entendeu? A qualidade é muito boa. O pessoal também que atende também são muito educados, a gente é bem atendido. Entendeu? Para o Arnóbio, os restaurantes cumprem uma função social de muita importância. Os custos que hoje estamos vivendo, o custo de vida, o arroz, feijão, a comida muito cara, geralmente a maioria das pessoas não tem condições. E aqui é um lugar que você pagando uma comida barata, tem uma comida limpa, tratada, balanceada, bem cuidada e bem feita. A Patrícia revela os principais ingredientes responsáveis pelo sucesso da comida. Tudo é feito com amor e carinho. Tá certo, é esse programa então que ajuda tanta gente. E lembrando que você pode participar aqui do nosso Notícias do Bem. A Tainá não está aqui para interagir, mas eu estou aqui. Vamos tentar interagir junto aqui também. Vamos tentar manter aqui o padrão de interatividade. A Tainá é mais, especialista nessa coisa do telefone. Mas você pode mandar o seu recado para a gente aqui, deixe a sua mensagem, faça o seu comentário, interaja com a gente pelos canais aqui do nosso Notícias do Bem. Fique à vontade, esse espaço é todo seu. Você pode mandar sua sugestão, pode deixar sua pergunta, enfim, pode falar a respeito do
Notícias do Bem, fique à vontade para interagir com a gente durante o nosso programa. Lembrando também, né, que se você está aqui com a gente no nosso canal, não deixe de curtir o vídeo e não deixe também de se inscrever. É importante que você faça a sua inscrição. A gente está aí rumo a 1 milhão de inscritos no nosso canal aqui no YouTube e é importante que você participe com a gente, é importante que você ajude a gente. Então, faça a sua inscrição. Ative o sininho para que você possa receber todas as notificações do nosso canal. Assim, sempre que estiver começando um programa novo aqui na IPPTV, ou sempre que estiver começando um culto ou um evento na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser avisado e você vai poder entrar ao vivo, vai poder acompanhar em tempo real com a gente toda essa programação. E claro, compartilhe também, né? Envie o link aí para sua família, para os seus amigos, enfim, compartilhe a nossa TV missionária, ajude a gente nesse grande campo missionário que é a internet, a gente conta com você então. E a gente está no mês da campanha Dezembro Laranja, campanha que foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com o objetivo de prevenir o câncer de pele, que é o tumor de maior incidência no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o final de 2016, estima-se em média 181 mil novos casos. Exposição solar excessiva sem proteção pode provocar alterações celulares, levando ao desenvolvimento do câncer de pele. Pessoas de pele clara, com pintas e manchas, idosos, quem já se expôs muito ao sol, quem tem histórico de câncer de pele na família, são as pessoas mais propensas a desenvolver a doença. Procurar evitar a exposição excessiva ao sol, principalmente entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, é uma das recomendações para a prevenção. Medidas simples de proteção, como o uso de filtro solar, boné, chapéu, além do cuidado com o excesso de exposição solar, não exclui a importância de acompanhamento anual periódico com um dermatologista. Mas quem vai estar falando com a gente no Notícias do Bem a respeito desse assunto ao vivo é a médica dermatologista, a doutora Sabrina Cunha. Lembrando que você pode participar com a gente, então vá deixando sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação no nosso Notícias do Bem. E o culto Conexão com Deus, realizado todas as segundas-feiras aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, está completando 10 anos. Notícias do Bem aproveitou essa data, preparou uma reportagem especial para você sobre a história dessa celebração. Confira um trechinho do que vem por aí. Mesmo sendo membro de outra igreja, a Filomena vem todas as segundas-feiras com a família no Conexão com Deus, para aprender mais das Escrituras. O Jorge mora em Indaiatuba, na região de Campinas. Sempre que pode, vem para São Paulo participar do culto. Em 2021, o Conexão com Deus completou 10 anos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O objetivo é oferecer exposição da palavra para membros da IPP e de outras denominações todas as segundas à noite. Mais que isso, ele também se transformou num canal evangelístico, com milhares de alcances na internet. Conexão com Deus, ele começou em fevereiro de 2011 com o propósito de ter um culto para pessoas de várias denominações todas as segundas-feiras aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade complicada, com seu trânsito, com a sua agenda corrida, mas nós entendemos que esse espaço era necessário de exposição da palavra, de encorajamento, de salvação, de motivação espiritual. E graças a Deus o pastor Hernandes, ele é o pregador oficial desse encontro, ele abraçou essa causa. São mais de 10 anos que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e esse trabalho tem alcançado milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Então, eu não sei mensurar a importância desse trabalho, mas creio que muita gente tem sido abençoada, principalmente nós que estamos aqui toda segunda-feira, faça frio, faça sol, faça chuva, nós estamos aqui agarrados pregando a palavra de Deus. O Conexão com Deus também é lugar de oração e reflexão. E claro, de muito louvor a Deus. A banda Master ministra os cânticos desde o início do projeto.
Muito bem, daqui a pouquinho então a reportagem completa mostrando para você esses 10 anos de história do culto Conexão com Deus aqui na IPP. A gente já quer interagir com o pessoal que está com a gente aqui no nosso chat. O Ricardo Reis, lá de Araçatuba, está com a gente. Ricardo, deixando o seu recado aqui, né, falando também a respeito da Tainá. Pois é, a Tainá hoje não está com a gente, nos próximos dias também não estará, ela está de licença, mas está tudo bem com a Tainá, podem ficar tranquilos, já já ela está de volta. Obrigado, Ricardo, pelas suas orações. E ele contou para a gente aqui que o César Elbert, né, um dos líderes do nosso louvor, teve lá na igreja dele, bacana, né? O César é um cara muito especial, com toda certeza. Reverendo Marco Severo, todo o pessoal da rádio Rumo ao Sertão ligados com a gente. Reverendo, um grande abraço para o senhor, a partir de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, a rádio Rumo ao Sertão transmitindo simultaneamente o nosso Notícias do Bem. Então, um grande abraço para o reverendo Marco Severo e para todos aqueles que acompanham o Notícias do Bem, não só no norte, nordeste do Brasil, mas em todo o país, em todo o mundo, pelas ondas da rádio Rumo ao Sertão. Obrigado pela audiência de todos vocês. Com a gente também o Adriano Inocêncio, dando parabéns aqui pela nossa programação. Obrigado, Adriano, fique sempre com a gente aqui. Vamos seguir. A dor na coluna atinge grande parte da população e está entre as principais causas de ausência ou até mesmo de abandono do trabalho. Você sabia disso? Pois é, na maioria das vezes, essa dor é de origem muscular. Ela pode surgir a partir de má postura, estresse, cansaço, levantamento de peso, falta de exercício regular e outros motivos. Felizmente, existe um conjunto de medidas curativas e preventivas que permitem tratar e prevenir o problema. Mas quem está com a gente no Notícias do Bem ao vivo para falar sobre esse tema é a fisioterapeuta, a doutora Jerusa Liache. Doutora Jerusa, obrigado pela sua participação com a gente, obrigado por estar conosco aqui no nosso Notícias do Bem para falar sobre esse problema que, afinal de contas, tanta gente sofre, né? Não é fácil, né? Tem muita gente que tem problema, dói as costas, dói a coluna, dói a lombar, dói embaixo, dói em cima, é uma dor sem fim, né? É verdade, muitas pessoas estão sendo atingidas pelos problemas de coluna e nós queremos aqui esclarecer algumas coisas e dar, assim, alguma informação, né? Obrigada pelo convite, Roberto Quirino, pela equipe da IPTV estar aqui conosco neste momento para dar as informações necessárias para o público e tirar esclarecimentos em relação às dúvidas aqui no Notícias do Bem. Tá certo. Doutora Jerusa, para a gente começar então, quais são as principais causas que levam à famigerada dor nas costas? Olha, muitas vezes as causas estão relacionadas ao posicionamento corpóreo, né? Nosso tratamento aqui, por exemplo, é baseado exatamente no posicionamento corpóreo, né? Ao invés do esqueleto ficar alinhado, posicionado, esse desposicionamento do esqueleto acaba ocasionando o desalinhamento esquelético e esse desalinhamento esquelético retesa ou comprime as raízes nervosas, causando dores em qualquer parte por onde os nervos passam, né? As nossas raízes nervosas são responsáveis pela formação de todos os nossos nervos, nervos que vão para músculos, tendões, ligamentos, vísceras. Então, se tem alguma coisa mexendo com a estrutura do corpo, pode afetar qualquer parte do corpo. Por isso que às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e está muito relacionado com a coluna, pode estar relacionado sim. Existem várias causas para uma enxaqueca, mas muitas vezes as pessoas vêm parar aqui no meu consultório para tratar de uma cervicalgia, de uma dor na coluna, que reflete na cabeça, né? E outras partes do corpo, como uma tendinite, né? E tantas outras enfermidades que estão relacionadas com problemas de coluna, a hérnia de disco, né, e a lumbociatalgia, e muito mais coisa aí que a gente pode citar. É que a postura é o principal problema. Quais são os outros fatores? Tem fator genético ou não? Muita gente acredita que tem fator genético para dor de coluna também. Existe fator genético? Quais são as outras causas? Sobrepeso, enfim, o que mais pode interferir na saúde da nossa coluna? Muitas vezes as pessoas têm uma noção um pouquinho equivocada em relação à postura, né? A postura pode ser uma consequência do problema. A pessoa, para se ajustar a uma dor que ela tem, ela se coloca de posições completamente diferentes e erradas até,
para se aliviar daquela dor que ela está sentindo, né? Então, muitas vezes, essa dor que ela está sentindo reflete um mau posicionamento corpóreo, né? Não exatamente um mau posicionamento vai colaborar para a pessoa ter um problema de coluna, mas muitas vezes esse mau posicionamento é porque ela está com um problema e ela já está se acostumando a ficar naquele posicionamento errado para se aliviar dos sintomas. A outra coisa também que você acabou citando, né, atividades físicas, peso, né? O sobrepeso, ele realmente compromete as articulações do corpo, mas não necessariamente causa problemas, né? Eu trato de pessoas magras, de pessoas altas, de pessoas baixas, de pessoas obesas, né? De atletas, né? Então, necessariamente não está ligado em relação ao problema de coluna, né? Mas lógico que o sobrepeso vai colaborar, um excesso de atividade física vai colaborar, e todas essas coisas vão se juntar num conjunto de situações e de esquemas que o corpo acaba se apropriando para acabar dando os problemas de coluna, tá? Doutora, qual é a mais comum, né? Qual é a dor de coluna ou a dor nas costas? A gente fala dor nas costas, né? Qual é a mais comum? É a da base? É aqui na lombar? O que aparece mais? Na região lombar, perto realmente da onde fica nosso posicionamento da bacia, entre a bacia e a coluna, né? A junção dessa bacia e da coluna é onde mais aparece dores, né? E é onde nós, na nossa visão, é onde a causa da maioria dos problemas de coluna, porque o desalinhamento do esqueleto, e ele se dá justamente na bacia, esse desalinhamento acaba desposicionando as raízes nervosas de maneira correta, né? Não tem como a gente tratar de algum problema no nosso corpo se não tratarmos da causa do problema. Na nossa visão, nós temos que tratar esse desajuste, esse desalinhamento que ocorre no corpo, né? E com isso melhorar todos os sintomas que o paciente está apresentando, né? Geralmente, as dores na lombar, elas são as mais frequentes, mas temos na região dorsal, no meio das costas, e também na região aqui, do pescoço, tá? Uhum. Que é a região cervical, né? Pode afetar tanto a região da coluna, como as raízes nervosas que inervam os nossos membros, como, por exemplo, afetar nossos ombros, braços, mãos, afetar nossas pernas, nossos pés e toda a região do corpo. Não dá para separar um pedacinho do nosso corpo do resto dele. Se está afetando um pouco a nossa coluna, pode afetar o corpo inteiro, por causa das raízes nervosas, né, que saem de toda a nossa coluna. Uhum. Antes da gente falar de tratamento, doutor, eu queria falar de prevenção. Como é que a gente pode evitar esse desalinhamento do corpo, como a senhora está dizendo, que me parece aqui, né, na sua visão, ser a principal causa das dores na coluna? O primeiro fato é não fazer exagero em esforço físico, né? Muitas vezes nós somos acostumados a exagerar, acostumados num posicionamento, acostumados a fazer um exercício exagerado, força, né? Não só exercício, mas, por exemplo, vai carregar alguma coisa lá no mercado e exagera, carrega um monte de sacolas com muito peso, também vai fazer algum movimento para catar algum objeto no chão e faz um movimento brusco com o corpo. E também não podemos evitar, mas alguns tipos de acidente. Qualquer tipo de acidente pode provocar um problema na coluna, né? Pode ser um problema traumático ou um problema crônico. Tá? Uhum. Um acidente de carro, um acidente, uma queda no chão, uma queda em qualquer lugar, né? Isso às vezes é inevitável. Algumas coisas com certeza nós podemos evitar, mas algumas coisas nós não podemos evitar. Para as duas coisas é necessário procurar ajuda, procurar tratamento para resolver de forma adequada o problema que você tem. Queria também lembrar que muitos problemas de coluna estão relacionados à consequência, não exatamente aquele problema pode estar dando a situação que a pessoa está apresentando, né? Mas ela pode estar sendo uma consequência. Por exemplo, a hérnia de disco, o abalamento discal, outras anormalidades que podem ocorrer na coluna.
É interessante que você também perguntou, agora estou lembrando, que você perguntou se pode ser hereditário, né? É óbvio que algumas coisas em relação ao nosso corpo são geneticamente passados, né? Alguns têm uma tendência maior a ter problemas porque pai, mãe tem algumas dificuldades em relação à genética, já teve problemas, né? E a genética pode passar, sim. Em algumas situações isso pode acontecer também. Uhum. Agora, ainda falando de prevenção, atividade física moderada, massagens, quais são as recomendações que a senhora daria para o nosso dia a dia? Como é que a gente poderia trabalhar o nosso dia a dia de maneira que a gente conseguisse evitar, na medida do possível, esses casos de dores na coluna? Com certeza, um ambiente de trabalho, um ambiente que você estiver estudando, né? Qualquer lugar que você estiver fazendo alguma atividade, que todas as coisas estejam para servir você, estejam adequadas ao seu corpo, ao seu ambiente. Não assim, a mesa muito baixa, muito alta, a cadeira toda errada, torta, né? Então, isso é importante a gente pontuar. As pernas sempre apoiadas no chão, ter de preferência as cadeiras com um apoio para os braços, né? Fazer as coisas sempre com moderação, lembrar de fazer as coisas sempre com moderação. Tudo que for fazer, de pegar peso, de pegar algum objeto no chão, pensar, né? Antes de fazer aquela situação sem causar um estresse muito grande ao corpo, um trauma para você. Né? Uhum. É importante sempre pensar nisso. E sempre que tiver uma dor, alguma coisa, procurar ajuda. Né? Não pensar que você pode fazer tudo sozinho. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, procurar ajuda aos primeiros passos de dor e tudo mais é importante para a sua plena recuperação e evitar os problemas que possam vir futuramente. Pois eu ia chegar nesse ponto, né? Qual é o momento da gente procurar ajuda? Em que ponto a gente precisa procurar um médico, um fisioterapeuta, enfim, um profissional da área para que possa nos atender? Eu acredito que aos mínimos sintomas, a pessoa precisa procurar ajuda, né? Quanto antes ela procurar ajuda, melhor. Ou sentir um desconforto, ou sentir uma dor, né? Isso é importante, quanto antes procurar ajuda, né? Não existe assim, eu vou sentir dor uma semana, não, vou esperar mais um pouco, um mês, daqui um mês eu vou procurar ajuda, não. Quanto antes você procurar, melhor. Evitar as coisas que te façam mal, como a gente explicou, a moderação é o maior conselho que a gente pode dar em relação a qualquer coisa. A moderação é uma coisa muito importante que vocês podem seguir sempre falando. E procurar ajuda em relação ao tratamento. Tá certo. E falando em tratamento, né, quais são as formas de tratamento para dor de coluna? Claro que eu imagino, né, imaginação de leigo aqui, mas eu imagino que devam existir várias formas de tratamento para cada um dos tipos diferentes de dores de coluna, ou até para tipos diferentes de posicionamento dessas dores. É isso mesmo, doutora? Olha, existem vários tratamentos de coluna, né? Existem algumas patologias específicas que precisam de um tratamento específico, né? No nosso modo de ver, aqui na nossa clínica, que nós atuamos já há quase 45 anos em relação a problemas de coluna, nós temos uma experiência em relação a isso e nós a nossa visão é tratar o corpo como um todo, não um pedaço isoladamente dele, né? Por isso que às vezes a gente trata de uma enxaqueca, de uma tendinite, de uma tenossinovite, de uma hérnia de disco e outras patologias mais, visando o corpo inteiro. Então, a gente trata através do realinhamento corporal. Tá? E existem algumas patologias específicas que precisam de um tratamento específico para aquela patologia, né? Mas, de um modo geral, a gente tem conseguido ajudar muitos pacientes. É necessário fazer uma avaliação, nessa avaliação a gente vai indicar o tratamento, né? Existem sintomas correlatos, que pode servir também por exemplo, um problema de ATM, né? Pode estar relacionado à odontologia, ou pode estar relacionado com a cervicalgia, né? Existem sintomas correlatos, né? E a gente vai fazer uma avaliação, ver a possibilidade do tratamento e a gente conseguir ajudar o paciente da melhor maneira possível, com certeza, né? Mas aqui a gente tem uma experiência muito grande de ter evitado várias cirurgias, por exemplo, de hérnia de disco, né? Ou talvez tratado também de pacientes que vieram de cirurgia, de alguns outros tipos de cirurgias de coluna, né?
um pós-operatório, fizemos tratamento também, e também tratar de pessoas que estão com algumas enfermidades que muitas vezes elas procuram outros médicos, né, outras especialidades e não conseguem obter o resultado que elas queriam. Então, conseguimos aqui alguns sintomas que parecem não ser muito comuns para a coluna, mas acabam ter a ver com a coluna, né, estar relacionados com a coluna por causa da malha nervosa no nosso corpo. Tá certo. Doutora, chegando perguntas aqui no nosso chat, o Ricardo diz que é ciclista e que quando ele pedala, ele não sente dores, mas quando ele para, ele sente muita dor na lombar. Diz que a dor na lombar é constante. Pode ter a ver com o esforço? O que a senhora acha? Exatamente. Muitas vezes as pessoas estão no meio das suas atividades, pode ser o ciclista, pode ser uma pessoa que está fazendo um exercício qualquer, natação, outro qualquer, futebol, tudo. Eles falam e relatam, olha, eu não sinto nada quando eu estou fazendo, mas depois a dor é terrível, é muito ruim, incomoda demais. Por que disso? Porque enquanto o corpo do paciente está aquecido, né, o corpo da pessoa está aquecido fazendo as atividades, além de estar aquecendo a região, além disso ele também libera muita endorfina, e a endorfina alivia a dor do corpo. Então, muitas vezes a pessoa tenta tratar do problema de coluna com atividade física, mas a atividade física, de um modo geral, ela acaba provocando mais dor, porque acabou o efeito da endorfina, acabou o efeito do aquecimento na região, a dor vem com mais intensidade, porque aí vem a consequência do esforço, né? Então é necessário que você, meu querido, procure tratamento, porque você está precisando fazer o tratamento. Trato de muitos atletas, até triatleta já tratei, e realmente estava com muitos problemas na coluna, e conseguimos melhorar com o tratamento, e depois ele voltou à atividade normal. É necessário um tempo para o paciente, para a pessoa se recuperar. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui da Denise Mendonça. Ela pergunta assim, quando travamos as costas de vez em quando, qual é a indicação? Ela diz que algumas vezes ela sente as costas travarem, ela não consegue nem se mexer, não consegue nem respirar, segundo ela. Grave, né? Sim, já está grave, né, a coisa, muita dor, travar, não conseguir se movimentar, trato de muitos pacientes que acabam chegando assim nessa situação. Essa situação já é mais drástica, vamos dizer, né, já é uma coisa que ela já devia estar pensando em tratar o mais rápido possível, tá? Porque já está travando, né, vamos dizer assim, chega uma hora que pode ficar mais grave. Geralmente, assim, começa com uma dorzinha, um incômodo, né? Esse incômodo vai virando, assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, aí vira constante, esse incômodo está me incomodando todo dia, eu sinto esse incômodo, aí depois vem uma dor forte, e aí depois vem esses travamentos. É necessário já procurar ajuda, sim. Tá certo. Aproveitando essa coisa do que pode causar, né? Tem algumas coisas também que se é mito ou verdade, não sei, mas assim, colchão, travesseiro, isso realmente provoca dor nas costas se estiver errado? Quais são as recomendações, doutora? Sim, a recomendação é que seja um colchão confortável. Ele não pode ser muito duro e também não pode ser muito mole. Porque, veja bem, se você tem um colchão muito mole, ele pode deixar que você fique com o corpo torto. Porque quando nós estamos deitados, por exemplo, de lado, nós precisamos de uma acomodação para o nosso ombro e para o nosso quadril, né? Então, ele não pode ser muito mole, porque senão você vai ficar afundado e torcer a sua coluna. Da mesma forma, se for muito duro, você vai forçar a ficar reto, num posicionamento torto também. Diferentemente do colchão mole, mas no frigir dos ovos vai acabar dando a mesma coisa, né? Vai provocar você mal posturado para dormir. O travesseiro também não pode ser nem muito baixo, porque se você colocar o travesseiro aqui, você ficar reta, né? Reta, tudo bem. Agora, se você ficar assim, muito, muito alto ou muito baixo, né? Você vai estar entortando a sua coluna também. Então, de maneira geral, o corpo precisa estar bem acomodado, não pode ser nem muito duro o colchão, nem muito mole o colchão, e o travesseiro nem muito alto, nem muito baixo. Isso vale para tudo, né? Para a posição que a gente senta, para tudo. Aproveitando que a Denise falou aqui também de ficar em frente ao computador durante muitas horas, não pode, né? Tem que levantar de vez em quando, alongar também, a gente tem que ter alguns cuidados também no nosso dia a dia, né? Não dá para ficar o tempo todo em frente ao computador trabalhando. Exatamente, assim como eu falei do posicionamento das coisas, né, ao redor
do seu trabalho, o estudo, é importante que você não fique muito tempo nesta posição, né? É importante que você dê um tempo, vá, levante-se, se espreguice, se estique, tome uma água, vá ao banheiro. É importante você não ficar muito tempo no mesmo posicionamento. Tá certo. E aí, para quem está com esses sintomas, para quem está sentindo alguma coisa, a orientação que a senhora deixa é que procure um profissional o quanto antes, né? Exatamente. Nós Tá temos certo. uma proposta diferenciada em relação ao tratamento, um tratamento que meu pai, Pedro Liache Filho, desenvolveu há 45 anos. Ele desenvolveu esse tratamento e nós estamos aqui realizando aqui na nossa clínica, na Liache Fisioterapia, e nós agradecemos, né, a oportunidade de falar um pouco desse tratamento que tem ajudado muitas pessoas, muitos pacientes a se recuperarem dessas dores de coluna. Pois é, um tratamento diferenciado, também, olha, né? Uma coisa interessante aqui, né, que me passou aqui no momento, é que nós também damos palestras sobre problemas de coluna, ergonomia no trabalho, nas escolas, palestras em qualquer lugar, tá? Pode ser nas igrejas, pode ser nas comunidades, também nas escolas e empresas, porque é importante dar essa noção de como o paciente vivenciar no seu trabalho aquilo que é importante para ele, né? Como que ele deve agir, como que ele deve funcionar lá, momentos, né, que eles possam fazer alguns exercícios, não exatamente exercícios, mas alongamentos, né, para ajudar a tirar a tensão no trabalho, tirar a tensão no ambiente de trabalho, para que ele possa conviver bem, né, evitar esses problemas de coluna. Bacana. Bom, eu vou pedir para a senhora deixar os contatos, né, as redes sociais, enfim, como é que a gente encontra aí a sua clínica, até não só por conta do tratamento que vocês desenvolvem, né, esse tratamento específico, né, de realinhamento corporal e que faz esse trabalho e que acaba sendo um tratamento específico, né, para a coluna vertebral aí, mas também para essa possibilidade, de repente alguém quer chamar a senhora para uma palestra, numa escola, numa igreja, enfim, numa comunidade, queria que a senhora deixasse os contatos para a gente. Olha, já está aparecendo aí o nosso link para também estar no Instagram e no Facebook. Nós estamos lá, procure a gente, nossa página no Instagram e no Facebook. E também o nosso telefone, WhatsApp para contato. Se quiser também enviar perguntas, tirar algumas dúvidas pelo WhatsApp, nós estaremos à disposição. O telefone é 92002 7283, ou então o telefone da clínica também, que é 5573-8000, 5573-8000, tá? E também a nossa @Liache _fisioterapia, @Liache_fisioterapia, que é o Instagram, né? Que tá aí na nossa... Tá na tela. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Doutora Jerusa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-la e volte sempre, viu, pra gente continuar falando a respeito desse tema que é tão importante, né, e que, enfim, de uma forma ou de outra, né, faz parte da vida de todo mundo aí, porque se você não tem dor nas costas, você conhece alguém que tem. É verdade. É um problema que assola muitas pessoas e nós estamos aqui à disposição. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja convidada outras vezes para tirar mais dúvidas e esclarecer mais algumas coisas a respeito deste problema que tem afetado muitas pessoas, né? E são vários temas, várias áreas que o corpo atinge o corpo, e nós estamos à disposição aqui para tentar ajudar o público a entender um pouco mais sobre isso. Obrigada. Tá certo, doutora Jerusa, obrigado mais uma vez pela sua participação. Aí, portanto, a fisioterapeuta, a doutora Jerusa Liache, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem de hoje, falando sobre esse tema, dor nas costas, né? É aquilo que a gente falou, né? Se você não tem... tomara que você não tenha, mas com certeza você conhece alguém na sua família, algum amigo que precisa ter mais informações a respeito. Então aproveita e já compartilha esse link também para que ele possa voltar ali um pouquinho e assistir as informações da doutora Jerusa Liache. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esse fim de semana. Fim de semana com queda de temperatura em boa parte do Brasil. No norte do país deve chover durante a tarde. São Paulo vai ter sábado de céu nublado com chuva fraca. No domingo as temperaturas se mantêm e vamos ter céu nublado com chuva fraca novamente. Mínima de 16 e máxima de 24 graus.
Em Belo Horizonte, os mineiros vão ter sábado com céu nublado, aguaceiro e tempestades. No domingo, as temperaturas ficam estáveis com céu nublado e chuva fraca, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Brasília, capital federal, vai ter sábado com céu nublado e chuva moderada. No domingo, céu nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 19 e 25 graus. Bagé, no Rio Grande do Sul, vai ter sábado de céu nublado. Domingo, as temperaturas aumentam e a previsão é de céu limpo, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Região Nordeste, em Recife, o sábado tem previsão de períodos nublados com chuva fraca. No domingo, novos períodos nublados, chove pouco. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. E em Macapá, no norte do Brasil, o fim de semana vai ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Bacana, tempo passado a limpo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para nossa querida Delva, que está falando com a gente lá de Uruará, lá no Pará. Delva, um abraço para você, obrigado pela sua audiência sempre aqui na nossa IPP-TV. Um abraço também para o Niquim Melo, falando aqui no nosso chat, interagindo com a gente. Você que está acompanhando Notícias do Bem, fique à vontade, deixa a sua pergunta, faça o seu comentário, enfim, deixa a sua sugestão de pauta. Esse espaço é todo seu. Deixa o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando. A gente quer interagir com você aqui também no nosso programa. E você que quer fazer parte da Escola Bíblica Dominical 2022, a melhor escola do mundo, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, preste atenção nesse recado do reverendo Hernandes Dias Lopes. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui para lhe trazer uma informação muito importante. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, tem se esmerado para trazer uma escola bíblica dominical com excelência para todas as faixas etárias, especialmente na área infantil. Nós temos um sério compromisso com o ensino da Bíblia e com os melhores recursos pedagógicos para que o seu filho, não importa a faixa etária dele, possa aprender com clareza, com facilidade, a preciosa palavra de Deus. Se você está buscando uma igreja que tenha uma escola bíblica dominical, que tenha compromisso com a palavra e compromisso com o ensino pedagógico, venha para cá, participe conosco e você não pode perder o privilégio de estudar a palavra de Deus. É a melhor e a maior escola do mundo, com o melhor texto do mundo, a palavra de Deus, com professores qualificados para ensinar a palavra com fidelidade, com profundidade e com clareza. Então você venha para cá, participe conosco, queremos caminhar juntos com você e ajudar você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Tá aí, a gente agradece a participação também da Wanda Almeida com a gente aqui no nosso chat. A Raquel Liache também participou aqui, deixou o seu recadinho, né, durante a entrevista da doutora Jerusa. E a gente agradece mais uma vez a Denise Mendonça, que parabenizou a gente pela entrevista aqui. Obrigado, Denise. A Denise que está lá em Goiás, ela gostaria de participar, gostaria de saber mais, mas infelizmente está um pouco longe aí para consultar com a doutora Jerusa. Mas tudo bem, Denise, acho que as informações aqui te ajudaram de alguma forma, né? Procura um especialista aí na sua cidade, procura um especialista na sua região, para que você possa cuidar dessa coluna aí, tem que ficar atento, tá certo? E agora é hora de viajar pelo Brasil com a coluna Pelos Campos JMP. Hoje o reverendo Mariano Alves Júnior vai levar a gente lá para o interior da Paraíba mais uma vez. Vamos conhecer o trabalho na congregação de Areia. Olá, graça e paz. Um abraço a todos da IPP-TV, nossa TV missionária. Estamos falando nesse momento missionário aqui da cidade de Areia, Paraíba, que inaugurou a primeira etapa do seu templo, a etapa que possibilitou os irmãos saírem do aluguel e agora terem um espaço adequado, caminhando agora para o fechamento dessa primeira parte da estrutura da construção, onde a Junta Missionária de Pinheiro atuou com 85% dos recursos. Agradecemos a todos que contribuíram, a Junta de Missões Nacionais e outros irmãos que ofertaram para a compra do terreno, o sustento, parte do sustento dos missionários que atuaram e atuam aqui nessa cidade. Parabéns a todos que fazem a congregação presbiteriana da cidade de Areia, Paraíba. Obrigado, Junta Missionária de Pinheiros, por mais um investimento. Deus os abençoe e até o nosso próximo momento missionário.
Tchau, tchau. Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte de Cristo. Eu sou o pastor Tiago Alberto, pastor, plantador da Igreja Presbiteriana em Areia. Eu desejo agradecer de todo o coração ao empenho que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito através do seu pastor Darival, através do seu conselho, através da junta missionária e todos os integrantes, para que hoje nós estejamos concluindo esta etapa fundamental da construção deste templo, o templo aqui na nossa cidade, onde é mais do que um local para nos reunirmos, é a concretização de um sonho, de orações do Senhor Deus. O Senhor Deus, através da sua graça, usou vocês, meus amados irmãos, para nos abençoarem no alcance deste sonho e deste objetivo. Que o Senhor Deus os abençoe. A nossa palavra de gratidão e louvor ao Senhor Deus pela vida da amada Igreja Presbiteriana Pinheiros, todos os seus membros e irmãos. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Satisfação extraordinária este dia. A gente veio para o primeiro dia onde abrimos o trabalho aqui e fizemos um avanço missionário e agora ver realizada a obra das mãos do Senhor através dos irmãos, inclusive de Pinheiro, que estão fazendo história na nossa vida, né? E na Igreja Presbiteriana Futura de Areia. Deus abençoe grandemente, meus queridos, e que certamente Deus vai dar muita produtividade a esse trabalho. Eu incentivei muito para que viesse logo para cá, para que a glória do Senhor seja vista. E Mariana falou na introdução, e eu estava no coração, a glória da primeira casa, né? A da segunda casa será maior do que a primeira. Deus abençoe. Meus queridos, sou João Carlos, membro aqui da Igreja Presbiteriana em Areia, Congregação Presbiteriana em Areia. Também sou tesoureiro da congregação. Em nome de toda a igreja, no meu nome, né, como tesoureiro aqui da congregação, eu gostaria de agradecer imensamente, meus queridos, a vocês, a Junta Missionária de Pinheiros, pelos recursos e ofertas enviadas aqui para a congregação, que foram aplicadas com muito louvor, né? E graças a Deus, meus queridos, estamos em fase ainda de construção, mas avançamos em muito. Isso graças, primeiramente, ao nosso bom Deus e aos irmãos, né, que atenderam, né, as suas responsabilidades como membros da Igreja Presbiteriana, enviando seus recursos para a glória de Deus. Meu muito obrigado, meus irmãos, e sintam-se abraçados. Bacana. Depois do intervalo, campanha de fim de ano sem fome continua aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ainda, nós estamos no mês da campanha Dezembro Laranja, criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O objetivo é prevenir o câncer de pele, que é o tumor de maior incidência no Brasil ainda hoje. É só procurar evitar a exposição excessiva ao sol, principalmente entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, é uma das recomendações para a prevenção. Mas medidas simples de proteção, usar filtro solar, boné, chapéu, além do cuidado com o excesso de sol, não exclui a importância do acompanhamento anual e periódico também com um dermatologista. Quem vai participar logo mais do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto é a médica dermatologista a doutora Sabrina Cunha, e você também pode participar com a gente do nosso Notícias do Bem. Deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Nós vamos para um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta, já falando a respeito do crescimento da incidência de diabetes na população mundial nos últimos 2 anos. Dicas importantes para você, então. Continue com a gente. Notícias do Bem volta já. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais.
Na quarta-feira, às 8h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia, horário alternativo terça-feira às 9h. Um programa do Instituto ITB. Segundas, quartas e sextas, às 9h, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7h, a criançada tem espaço na IPPTV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7h, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Que bom que você continua com a gente. Estamos de volta aqui na IPPTV com o nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro é sempre ao vivo, a partir das 11h30 de segunda a sexta-feira, com horário alternativo às 18h. E a gente segue aqui. Hoje o nosso programa está especialmente falando de saúde, né? As pautas hoje estão muito voltadas para a saúde. A gente já falou a respeito aqui de dores na coluna, agora a gente vai falar de um outro problema. Vamos tentar traçar aqui algumas linhas de orientação para você. Olha só, a Federação Internacional de Diabetes está alertando para um aumento de 16% de incidência da doença na população mundial nos últimos 2 anos. Os dados da Federação Internacional de Diabetes revelam que o número de pessoas com a doença aumentou em 74 milhões de pessoas. No Brasil, as estimativas mais recentes somam quase 17 milhões de pessoas com a doença, isso significa cerca de 7% da população. Mas quem vai conversar ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem sobre esse tema é a médica endocrinologista, doutora Tessa Krug. Doutora Tessa, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em nos atender aqui no Notícias do Bem. Seja bem-vinda. Imagina, obrigada eu pelo convite. Bom dia. Tá certo. Agora, esses números que a gente viu aí da Federação Internacional são números que dão um sustinho na gente, né? A diabetes realmente está se alastrando, a gente pode dizer, um problema de saúde pública, a gente pode tratar assim já? Com certeza, já é há alguns anos, né? Como você disse, dá dor nas costas, ou você conhece alguém com diabetes, ou você está diabético. Ou está diabético e não sabe, né? Que é o pior. Não fez o exame e não sabe. Porque de todos esses 300 milhões de pessoas, agora 463 milhões de pessoas no mundo, parece que 50% ainda não sabem que tem o diagnóstico de diabetes. Então, é importante também fazer o exame. Então, ou você tem, ou conhece alguém que tem, ou você tem e não sabe. É realmente um problema de saúde pública, agrava custos e tudo mais, e assim, parece que cerca de 700 bilhões de reais já foram gastos com diabetes no último ano. Agora, é uma doença silenciosa, né? Uma doença que, via de regra, principalmente no começo, ela não apresenta muitos sintomas. Então fica difícil até de você identificar sem fazer os seus exames periódicos, né, doutora? Sim, e o ideal é diagnosticar quando não tem sintoma nenhum. Porque quando o diabetes já tem sintoma, provavelmente você já está diabético há mais de 5 anos. É uma doença silenciosa.
precisa fazer exames de sangue, então o ideal é todo paciente acima de 45 anos precisa fazer, né, um rastreamento para ver se tem diabetes, e aqueles que já têm diabético na família, diabético de primeiro grau, paciente acima do peso, paciente hipertenso, tem que ficar mais de olho. Sempre fazer exame de sangue. Quando o diabetes tem alguns sintomas, e aí são sintomas de excesso de sede, excesso de urina, o paciente começa a fazer muito xixi e tudo mais, com certeza esse paciente já está tendo complicações do diabetes. Então, o ideal realmente é diagnosticar enquanto você ainda tem tempo de cuidar do diabetes sem ele apresentar sintomas. E a pergunta é exatamente a respeito dos fatores de risco. A alimentação é o grande fator de risco do diabetes? Tem fator hereditário? Enfim, quais são os fatores e quais são os tipos? Porque tem tipos diferentes também, né, doutora, de diabetes? Sim, então o diabetes ele tem vários tipos, né? Além do tipo 1 e do tipo 2, tem alguns outros tipos, como diabetes gestacional, alguns diabetes genéticos, mas para facilitar a gente acaba classificando aqui tipo 1 e tipo 2 para ficar fácil de entender. O tipo 1 é aquele diabetes que dá no paciente quando ele ainda é criança, normalmente o paciente mais jovem, não tem tanta relação com a alimentação e tudo mais, e ele é o mais raro. Então, quando a gente fala desse aumento expressivo do diabetes com milhões de pessoas no mundo, hoje em dia a gente está falando do diabetes tipo 2, que é um diabetes que tem total relação com a alimentação. Ele tem sim uma relação com genética, então o paciente pode ser obeso e não desenvolver diabetes, mas provavelmente ele já está desenvolvendo outros riscos, né, só pela obesidade. Então, pela genética, ele vai ter maior predisposição de desenvolver o diabetes, mas o estilo de vida, alimentação, atividade física, tudo isso vai facilitar o desenvolvimento e o aparecimento do diabetes. Então, quando a gente fala por que o diabetes está aumentando muito no mundo, por que o diabetes está aumentando no Brasil, hoje em dia quase 17 milhões de brasileiros com diabetes, está totalmente relacionado ao estilo de vida, ao aumento da obesidade, a epidemia de sedentarismo que a gente vem vivendo também, e a alimentação, gordura visceral. Então, o diabetes tipo 2, né, que muitas vezes a gente consegue controlar com a alimentação, ele está totalmente relacionado ao estilo de vida. Já o diabetes tipo 1, o paciente não consegue controlar com estilo de vida, com dieta. Ele vai precisar de insulina e vai ser totalmente dependente de insulina. Essa é a diferença básica. Então, o diabetes tipo 1, o pâncreas do paciente para de funcionar por uma autodestruição. Já no diabetes tipo 2, o pâncreas ele não consegue vencer toda a resistência que ele tem no corpo. Então, o pâncreas, ele produz a insulina, que vai agir na glicose. Quando o paciente é muito obeso, quando a alimentação está muito desequilibrada, quando o paciente não faz atividade física, por mais que o pâncreas do paciente trabalhe e tente reverter tudo isso, ele não dá conta. Acaba evoluindo para o diabetes tipo 2. Tá. E aí quando a gente pensa nessa questão da alimentação, a gente associa sempre muito com doce e esquece do carboidrato, né? Que é açúcar também, na verdade, né? Então, a alimentação ela tem que ser equilibrada como um todo. Então, não adianta começar... Hoje em dia, ficou um pouco mais fácil para o diabético se alimentar e até ir em eventos sociais, porque hoje em dia tem comidas diets, comida zero açúcar. Mas isso também não é para ser corriqueiro, não é para ser todos os dias. É como exceções mesmo, é mais para o paciente diabético conseguir se inserir no social. Porque o ideal é uma dieta equilibrada como um todo. A gente não deve exagerar no doce, muito menos carboidratos. Então, o carboidrato ele não vai vir só do açúcar, do doce, que a gente vê como doce, mas um excesso de pão, um excesso de arroz, né, que o brasileiro come muito, também vai ser digerido e ser feita a glicose, e que é primariamente, né, o problema do diabetes. Então, a gente tem que olhar para a dieta sempre como um todo. Não adianta cortar doce e exagerar no arroz. Até porque a resistência insulínica, né, que é a maior dificuldade aí do diabetes tipo 2, ela vai vir pela obesidade. Então, você pode se tornar obeso comendo outros tipos de alimentos, não apenas o doce.
Uhum. Isso dificulta o pâncreas a vencer toda essa glicose. Então, o carboidrato do arroz, o carboidrato do feijão, ele vai virar glicose. E o pâncreas não vai conseguir digerir toda essa glicose e colocar dentro da célula. Então, sempre temos que olhar para a dieta como um todo, não apenas excluir doce. E também, quando a gente fala de doce, tem muito paciente que, mas eu como bastante fruta, eu sou super saudável. A gente tem que lembrar também que frutas têm bastante glicose, tem bastante carboidrato, e por mais que sim, sejam saudáveis, têm vitaminas, tudo tem que ser com moderação. Então, no máximo 3 frutas por dia. Então, muito paciente tira o doce e abusa da fruta. Então, assim, é tudo com moderação. Tanto o carboidrato, quanto a gordura, quanto a fruta. O ideal é diminuir gordura visceral, que é a gordura do abdômen, dos órgãos, que é a que mais prejudica, né? E diminuir a obesidade. Tá certo. Doutora, tem participação aqui. A Delva está dizendo que tem diabetes tipo 2 e que ela não é obesa, exatamente esse caso que a senhora estava falando. Agora ela está tentando se controlar ali na alimentação, está tentando controlar a diabetes com a alimentação. E o Jorge Moraes também deixou o depoimento dele aqui, dizendo que depois da cirurgia bariátrica, com a redução de peso, o diabetes tipo 2 acabou. Doutora, e aí vem a pergunta, quer dizer, a gente consegue controlar a diabetes tipo 2 ou a gente consegue se curar da diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2 tem cura ou não? Não. Então, por exemplo, vamos falar dos dois, né? É Dalva, né? A primeira. A Dalva é uma paciente que provavelmente tem um diagnóstico muito recente, um diagnóstico menos de 6 anos, a gente consegue entrar em remissão do diabetes controlando apenas o que a Dalva está fazendo, estilo de vida, dieta, atividade física. Quanto antes você identificar o diabetes e diagnosticar, mais chances você tem de entrar em remissão. A gente não fala em cura, mas a gente fala em remissão do diabetes. O que isso quer dizer? Ela talvez consiga controlar os níveis de açúcar no sangue dela por muito mais de 3 meses, né? Sem a necessidade de medicação para o diabetes. É isso que a gente fala de remissão. Só que ela vai ter que ficar sempre alerta e fazendo exames. Em algum momento, se ela mudar o estilo de vida, se ela voltar aquele estilo de vida dela com abusos na alimentação e parar a atividade física, o diabetes pode voltar. Por isso que a gente não fala em cura. Na questão da bariátrica, então todos os estudos que foram feitos em remissão realmente foram feitos no pós-bariátrica, porque esses pacientes tiveram perda de peso expressiva. Na questão da bariátrica é a mesma coisa, ele está no momento em remissão do diabetes. E isso é possível com perda de peso pela bariátrica ou com perda de peso sem cirurgia. Então, assim, perda de peso maior de 10%, você às vezes, dependendo do diabetes, já consegue ver uma remissão aí em 50% dos casos. Então, quando é o diabetes de início diagnóstico recente, se você perder, não precisa perder muito peso, muitos quilos e ficar num IMC normal, mas você perdendo 10% do seu peso, você já consegue às vezes entrar em remissão do diabetes. Na questão da bariátrica, muita gente às vezes perde 20% do peso. Isso aí tem uma porcentagem muito alta de remissão do diabetes. Mas ele vai ter que ficar de olho, sempre fazer exames, continuar no estilo de vida saudável, continuar controlando a alimentação. A qualquer momento, se voltar aquele estilo de vida menos saudável, o diabetes pode voltar. Então, assim, não está curada. Eu tive diabetes uma vez, agora eu não vou mais ter. Não. Você teve diabetes, ele está agora em remissão por conta de todo o seu estilo de vida que mudou, e a qualquer momento, se você voltar para aquele outro estilo de vida, ele pode voltar. Tá certo. A pergunta, doutora, é a seguinte, a gente sabe que muitas pessoas deixam para tratar, né, o diabetes quando descobrem, obviamente, mudam o estilo de vida após a descoberta, enfim, né, o mais natural. Agora, a gente precisa se cuidar muito antes disso, na verdade. E eu queria saber o seguinte, o estilo de vida que a gente normalmente tem ao longo da vida, ele acarreta o diabetes? É como se a gente estivesse fazendo compra no cartão de crédito e aí a fatura chega? É assim que funciona? Quer dizer, eu passo a vida comendo muito carboidrato, exagerando no doce, na fritura, na gordura. Uma hora essa conta vai chegar. É mais ou menos assim que funciona? É mais ou menos assim. Então, é o que eu falei, ele tem as duas vertentes, a genética e o estilo de vida.
Tem paciente que talvez nunca vá desenvolver o diabetes por conta da genética. Mas aí a gente tem que olhar para todas as outras complicações de um estilo de vida, de uma obesidade. Então esse paciente pode ser que ele não venha desenvolver diabetes, mas ele pode ter aterosclerose, ele pode ter doenças cardiovasculares, ele pode ter gordura no fígado. Então assim, além do diabetes, a gente tem que ficar de olho o diabetes em si, né? O maior risco do diabetes, a maior complicação do diabetes são as doenças cardiovasculares, né? Então, esse paciente, ele vai ter maior risco de infartar, ele tem uma expectativa de vida menor do que a população geral, ele tem maior risco de várias outras doenças. E essas complicações, elas também estão no paciente que tem obesidade, sem diabetes. Quando o paciente tem esse estilo de vida ruim, que você disse, alimentação, álcool, cigarro, e ele tem a predisposição genética, com certeza lá na frente ele vai ter que pagar a conta de um diabetes. O que acontece? O pâncreas dele aguentou por muito tempo produzir insulina e resistiu a toda essa resistência feita pelo excesso de peso, pela alimentação, mas em algum momento toda a gordura que ele acumulou nos órgãos, nos músculos, os músculos que ele não desenvolveu, vai ficando cada vez mais difícil para o pâncreas produzir cada vez mais insulina e aguentar. Então, lá na frente a gente acaba diagnosticando diabetes. O problema é quando demora muito para diagnosticar e já diagnostica com várias complicações, que essa é a pior parte do diabetes. Pois na verdade, o diabetes ele pode provocar uma série de consequências muito graves, né? Perda de visão, falência renal, enfim. Quais são as consequências do diabetes a longo prazo se não tratado, se não controlado? Então, na verdade, a gente trata o diabetes justamente por isso, né? Para evitar as consequências. E quando a gente trata um paciente diabético, a gente não olha só para o açúcar dele. A gente trata um paciente diabético como um todo. A gente olha o colesterol, a gente olha a pressão, porque esse paciente ele tem maior risco de todas as complicações. Ele tem um risco muito maior de infarto, por exemplo, do que um paciente não diabético. Então, a urgência de tratar o diabetes e de cuidar do diabetes num paciente tipo 2, aqui eu tô falando de tipo 2 porque no tipo 1 é diferente. Esse paciente ele vai precisar de insulina e ele pode ter riscos apenas pelo diabetes. Agora, num paciente tipo 2, a gente precisa ficar de olho e cuidar desse paciente de perto, porque é a maior causa de cegueira adquirida, entendeu? Então, todo paciente diabético ele tem que fazer acompanhamento regular com o oftalmologista, porque tem a retinopatia diabética. Então, esse excesso de glicose no sangue, a gente vai dosando pela hemoglobina glicada, que é a média de glicose dos últimos 3 meses, ele vai se depositando em vários órgãos, e a longo prazo isso gera complicações. Então, como a gente falou, a cegueira, a maior causa de diálise também é pelo diabetes. Então, esses pacientes diabéticos a longo prazo, isso começa a afetar os rins, afetar os glomérulos renais. Esse excesso de glicose pode levar a uma doença renal dialítica, amputação. Então, esses pacientes começam a ter problemas nos nervos, diminui a sensibilidade dos pés, e aí o paciente não sente, quando se machuca, acaba tendo uma infecção, uma perfuração, acaba tendo que perfurar. Então, a gente tem muitas complicações, essas são as mais crônicas, né? Então, o paciente sempre vai ter que fazer exames para a gente ver como é que está o rim, fazer exames dos nervos, se necessário, né? Fazer exames com o oftalmologista. Na questão dos pés também, muitas vezes o paciente pode não ter ferida, mas ele tem dor. Isso prejudica muito a qualidade de vida do paciente diabético. Então, ele tem uma dor que muitas vezes, assim, o medicamento não ajuda. A única coisa que poderia ajudar é um controle do diabetes prévio. E essa dor nos pés, queimação nos pés, atrapalha muito a qualidade de vida. Então, além de a gente falar de complicações que a gente pode tratar, a gente também tem que falar da qualidade de vida desse paciente. Se ele tivesse cuidado antes do diabetes, talvez hoje ele diminuiria 70% dos remédios que ele toma, talvez hoje ele não teria dor, a dor acaba levando a depressão e a tudo mais. Tá certo. Bom, então fica aí o alerta, né?
para que as pessoas façam os seus exames regularmente, principalmente a partir dos 40, 45, né, doutora? Foi essa orientação que a senhora deixou, para que façam os exames regularmente, para que acompanhem e para que tenham uma vida mais saudável, né, desde sempre. Sim, e falando assim, né, por que o diabetes aumentou tanto? Então, a gente tá mais obeso, a obesidade aumentou, e aí isso atrela totalmente a causa, né, a causa do estilo de vida. Então, a gente tem que melhorar a nossa alimentação. Pandemia diminuiu muito a atividade física, então pacientes engordaram muito na pandemia. A atividade física, ela melhora não só pela perda de peso, ela melhora o diabetes pela atividade física em si, a reação muscular ajuda a insulina a agir. Então, a atividade física é muito importante. Então, agora que a gente está vacinado, voltando, é importante voltar à atividade física o quanto antes. E sim, saber que um diabetes diagnosticado recentemente, ele pode ser totalmente remitido, né? Então, saber que se você diagnosticar o seu diabetes precocemente e mudar o seu estilo de vida, talvez você consiga não precisar de nenhum remédio para o diabetes. Então, assim, o primeiro remédio do diabetes vai ser sempre dieta e atividade física. Então, assim, essa é sempre a primeira orientação. Medicação, comprimido, é um segundo passo. Então, se você não fizer a dieta e a atividade física, talvez hoje em dia você consiga controlar seu diabetes. A gente tem muitas novas opções de medicamentos, mas que são caros e que vão te atrapalhar e tudo mais. Se você mantiver um bom estilo de vida, talvez você diminua as necessidades de medicamento, gasta menos dinheiro e acaba vivendo com menos complicações. Então, eu acho que é muito importante essa questão da gente saber que não é só o doce, que é a dieta como um todo e a importância da atividade física. Tá certo, doutora Tessa, queria que a senhora deixasse seus contatos, quem quiser saber mais, né, a respeito desse tema e de outros temas, né, claro, ligados a essa especialidade, né, endocrinologia. A senhora pode ficar à vontade para deixar as redes sociais, enfim, seus contatos. Muito obrigada. Então, endocrinologia, a gente cuida, né, dos hormônios, do diabetes, obesidade, tireoide. Meu Instagram é @dratessa, Tessa, doutora Tessa. E acho que meu contato está aqui embaixo, mas lá pelo Instagram tem várias informações. É só mandar qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo, então aí os contatos da doutora Tessa Krug, né, o Instagram e também o telefone, que é o WhatsApp, né, para que você possa acessar, mandar as informações, pedir as informações para ela, enfim, eu tenho certeza que ela vai te atender com todo carinho. Doutora Tessa, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui para o nosso Notícias do Bem. Volte sempre, foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada. Só me chamar que eu volto. Tá certo, Tchau. Obrigado. Aí a médica endocrinologista, a doutora Tessa Krug, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. E olha só, 2021 está terminando, né? Mas ainda dá tempo de colaborar com a campanha de fim de ano sem fome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A nossa meta é arrecadar 120 mil cestas para distribuição entre famílias carentes de todo o país. A Associação Evangélica Beneficente é uma das centenas de entidades apoiadas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todo mês, a instituição recebe as cestas básicas para alimentar famílias em situação de vulnerabilidade. O ano passado foi um ano difícil para todos, foi a pandemia, e nesse ano e no ano passado, muitas famílias se encontraram em necessidade. Muitas famílias ligadas à IB, pessoas ali no entorno, pessoas que realmente estavam com necessidades de alimentação. E graças a Deus, através da Igreja de Pinheiros, nós conseguimos doações de alimentos. Foram muitas cestas básicas que a igreja enviou para nós e nós suprimos todas as famílias ali que necessitavam das cestas. Foi uma bênção muito grande, foi um momento muito precioso para nós. O momento que nós ligávamos para a igreja e falávamos, nós estamos precisando de 50 cestas, a igreja mandava 50 cestas e foi uma bênção muito grande. Nós queremos agradecer esse apoio, essa parceria tão importante na vida da IB. É uma parceria que se consolida cada vez mais. Agradecemos ao reverendo Arival, que nos atendeu prontamente, ao Salim, que faz parte da família da IB e também intermediou todo esse processo. Por isso nós estamos muito felizes com essas cestas básicas. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho social se intensificou.
Até o momento, foram distribuídas mais de 80 mil cestas básicas em São Paulo e em diversas regiões do Brasil. A campanha também atravessou fronteiras e chegou a países distantes. Um dos exemplos é a entrega feita a mais de 14 mil quilômetros daqui para os povos refugiados curdos e yazidis no Iraque. Envio desde o norte do Iraque, aqui da região autônoma do Kurdistão, um caloroso abraço para todos vocês e também o nosso agradecimento por mais uma ajuda que recebemos da Igreja de Pinheiros para a distribuição de cestas básicas de alimentos para refugiados curdos e yazidis que estão refugiados aqui em nossa cidade de Sulemania, no norte do Iraque. Graças à amada Igreja, ao reverendo Arival, temos podido assistir essas famílias, essas crianças, a qual vocês certamente puderam assistir os vídeos e fotos que nós mandamos da assistência a esses refugiados. Obrigado por fazerem parte desta missão, do trabalho aqui nessa região do mundo tão necessitada, tão carente do alimento material, mas também do alimento espiritual da Palavra de Deus. Obrigado por segurarem as cordas, obrigado por estarem aqui conosco nesta missão de fazer Jesus Cristo conhecido aqui na região norte do Iraque. No nordeste do Brasil, as igrejas apoiadas ou mantidas pela Junta Missionária de Pinheiros também têm recebido regularmente as cestas básicas, uma ajuda fundamental para as famílias carentes da região. Nós podemos abençoar algumas famílias carentes da própria igreja e também uma comunidade vizinha nossa aqui chamada Agemiro, que é composta de casas de papelão, casas de sapê e pessoas com necessidades extremas e foram também abençoadas com essas doações de cestas básicas. Nosso muito obrigado, foi de muita valia, muita serventia nessa nossa caminhada de revitalização aqui na nossa igreja. Uma parte dos alimentos está sendo entregue pelo Departamento de Ação Social da Junta Diaconal. Essa campanha começou logo quando começou a pandemia. A gente viu a necessidade de precisar ajudar os irmãos que estariam passando por alguma dificuldade. E aí a gente começou com uma meta simples, com uma coisa bastante modesta, pensando em 500 cestas básicas para poder, de alguma forma, amenizar os efeitos da pandemia para as pessoas do nosso meio, do nosso entorno, conhecidas e tal. Mesmo antes de chegar a demanda, a gente, junto com o pastor Arival, teve essa ideia de poder já se antecipar. E depois disso a gente foi alcançando as nossas metas, né, de arrecadação de cestas e foi distribuindo não só para o pessoal daqui da igreja. Nós temos alguns irmãos que infelizmente teve a necessidade de utilizar as cestas, né, de receber as cestas, mas a gente pôde abençoar muito mais pessoas do que a gente imaginava. Então essas cestas começaram a ser distribuídas para algumas entidades que também passaram por dificuldades, foram depois, ou ao mesmo tempo, para as comunidades, o pessoal de comunidades. Tem até o exemplo dos missionários do asfalto, que faz um trabalho muito bacana, o pastor Cláudio faz um trabalho muito legal com o pessoal das comunidades, né? Mandamos para Cacolândia, mandamos para outras comunidades, como a Barra Funda, e a gente vai atendendo e fomos atendendo também fora de São Paulo. Aí começou a aparecer necessitados no Nordeste, no Minas, Rio, e a gente de alguma forma foi mandando cestas ou mandando a verba para eles comprarem cesta lá. A gente também chegou a abençoar as pessoas do exterior, né? Então nossas cestas foram para além das fronteiras do Brasil, né? E eu acho que a gente tem que agradecer primeiramente a Deus, que nos dá essa possibilidade de trabalho, mas a gente precisa também agradecer as pessoas que estão doando. Isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que a gente não vê placa de igreja, a gente não vê denominação, a gente não vê, só vê o necessitado. Quem precisa de pão, a gente chega com a cesta. Agora, com a campanha Fim de Ano Sem Fome,
A meta é arrecadar 120 mil cestas básicas até o dia 23 de dezembro. Por isso, é importante que quem puder, faça uma doação. O doador pode fazer uma transferência via Pix utilizando o CNPJ 50 954 825/0001, dígito 13. Para que o valor seja destinado para a campanha, é importante inserir 90 centavos no final do valor. Portanto, as informações para doação, a gente pede que você participe, né? Ajude nesse trabalho. Você viu aí a prestação de contas, né? Parte da prestação de contas, a gente já passou de 80 mil cestas arrecadadas e entregues, graças à sua participação. E o Mackenzie divulgou o seu primeiro programa de bolsas EAD para alunos que são oriundos, que estudaram em escolas públicas. O repórter Matheus Santos está ao vivo lá no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie e vai trazer mais informações para a gente. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Oi, Quirino, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente isso. Para participar desse processo, o interessado deverá se inscrever no processo seletivo e formalizar por e-mail a intenção do curso e com os documentos que comprovem o enquadramento de sua participação, que será avaliado por ordem de solicitação. As regras estão em edital do processo seletivo para os novos ingressantes no site do Mackenzie. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre isso é o consultor comercial aqui do Polo EAD Pinheiros, Wagner Vassalar. Muito boa tarde, Wagner. Como é que vai funcionar esse processo dessas bolsas do Mackenzie para você? Olá, boa tarde. Esse vai funcionar de forma muito agradável, porque é uma oportunidade incrível de que você que concluiu o ensino médio em escola pública possa ingressar numa instituição particular com valores mais acessíveis, né? São descontos de até 50%, né? São vagas limitadas, existe um limite máximo de vagas permitidas, e na medida que as pessoas vão se inscrevendo e vão se enquadrando ao processo, o Mackenzie vai dando ok nessas bolsas e vão ocupando as vagas até atingir o limite máximo. Então não perca tempo, acesse o site. Se você tem dúvida no curso que você vai escolher, que você vai ingressar na sua carreira, então entre em contato conosco que a gente auxilia você nessa escolha. Perfeito, Wagner. No começo eram vagas para quem era aluno aí, para os cursos de graduação do ensino presencial. Agora abriu aí para o ensino EAD, o ensino à distância. Então, quais cursos estão enquadrados nessas bolsas? Nessas bolsas podem participar estudantes egressos, né, formados no ensino público, né, das escolas públicas que são administradas pelo governo, né, governo da escola pública. Existem algumas regras de pessoas que não podem participar, né, que estariam fora do benefício, né, por isso dessa possibilidade. Mas você vai fazer o seguinte, você vai entrar no edital, né, você entra no edital, lê as informações. Tem dúvida? Entre em contato com a gente ou entre em contato com o SEDAD para esclarecer essas informações. Tá? Como é que vai funcionar a questão de bolsa? Você vai entrar, vai fazer a inscrição do processo seletivo, vai encaminhar um e-mail com a sua documentação para um e-mail específico do Mackenzie que vai fazer o que? A confirmação se você de fato se enquadra no processo. E eles vão te responder, você conseguiu X% de bolsa de acordo com a disponibilidade, de acordo com o curso que está sendo oferecido. Entendeu? Legal, e aqui o Polo vai oferecer toda a infraestrutura para ajudar esses novos ingressantes. Como é que vai ser isso? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato? Aquelas que têm dúvidas de quais cursos elas podem escolher e até mesmo de como fazer todo esse processo. Elas podem acessar o nosso site polopinheirosmackenzie.com.br ou entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é o 011 99800 4118. Ela acessa, manda uma mensagem para a gente vai interagindo, ou ela pode ir através das redes sociais. Nós temos aí o nosso Instagram, Mackenzie_Pinheiros, manda uma mensagem para a gente faz a interação com ela, e se ela tiver alguma dúvida, a gente chama o pessoal do Mackenzie, um coordenador de curso, para esclarecer dúvidas acadêmicas, para elas ter a melhor escolha para a sua vida acadêmica. Legal, e aqui o Polo é um polo novo, foi inaugurado este ano, em 2021, está aí com laboratório de informática, salas de estudo, então quem se matricular aí no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie vai contar também com essa infraestrutura. Sim, nós temos aqui o laboratório de informática, onde nós estamos aqui, nós temos uma recepção, temos salas de estudo, temos salas de aula, uma infraestrutura com um sistema Wi-Fi, com um ambiente climatizado, para que numa necessidade você possa vir aqui e estudar.
Legal. Wagner, só para encerrar, você comentou sobre as bolsas, aliás, sobre os cursos de pós-graduação. De graduação. De graduação, exato. Então, os alunos, eles vão contar com toda essa infraestrutura do polo, eles podem vir aqui, mas também tem o serviço de capelania. Isso, o Mackenzie ele oferece um serviço de capelania através da sua chancelaria, né, que é ligado à Igreja Presbiteriana. Nós também aqui, caso você precise, nós também temos um apoio pastoral aqui pela nossa junta missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O nosso polo, como você citou, ele é um polo novo e o diferencial, toda a renda daquelas pessoas que estudam aqui, ele é direcionado para um trabalho assistencial, um trabalho missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você falou de pós-graduação, também estamos com as inscrições de pós-graduação abertas, né? Graduações, nós temos 14 opções de curso, né? Entre elas aí toda essa possibilidade de você que estudou em escola pública ter até 50% de desconto. Se você não estudou em escola pública, não tem problema, você também tem um desconto aqui com a gente, 20% garantido nas suas mensalidades. Agora, de pós-graduação, são 30 opções de curso. Né, tem curso pra caramba em várias áreas profissionais. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento na sua área de atuação, escolha uma dessas opções. Quem faz matrícula até agora, final de dezembro, tem um desconto de 10% nas mensalidades do curso, né, ao longo do período aí de um ano, que é a duração do curso. Obrigado, Wagner, por sua participação aqui com a gente. Educação transforma, a gente fala isso, não é clichê, né, querido? Como o nosso querido presbítero Dr. Marco Túlio sempre pronuncia aí pra gente. Ele é o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que inclusive aí está mais acessível, mais perto das pessoas, inclusive aqueles que estão aí advindos de escolas públicas. Volto com você aí no estúdio. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Então fica a dica aí, né? Você que está vindo de escola pública pode estudar à distância no Mackenzie com bolsas. Não perca essa oportunidade. E você, quer matricular seu filho numa escola com princípios? Então preste atenção nessa dica muito importante da Lídia Dickel para você. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Procure uma de nossas 2 unidades. Uma fica no Butantã e a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Bacana, mais uma dica importante para você então. E depois do intervalo, Culto Conexão com Deus faz 10 anos propagando a palavra. E ainda nós estamos no mês da campanha Dezembro Laranja, criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O objetivo é prevenir o câncer de pele, que é o tumor de maior incidência no Brasil. A gente precisa procurar evitar a exposição excessiva ao sol. A gente precisa também tomar outras medidas de proteção, como o uso de filtro solar, de boné, de chapéu.
além de todo o cuidado, né, que a gente precisa ter quando vai se expor demais ao sol. E é claro, a gente precisa de acompanhamento anual e periódico com um dermatologista. Mas quem vai estar com a gente no Notícias do Bem para falar sobre o Dezembro Laranja é a médica dermatologista, a doutora Sabrina Cunha. Dá tempo de você participar com a gente. Deixe o seu recado, a sua pergunta, o seu comentário no chat do nosso canal. Nós vamos para mais um intervalo, mas é rápido. Daqui a pouquinho o Notícias do Bem vai estar de volta com muito mais informações para você. Então não saia daí, eu estou te esperando. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária. Que bom que você está com a gente, já estamos de volta com o nosso Notícias do Bem de hoje. Hoje, olha, é uma data muito especial. Nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro, está completando aniversário. A gente não vai dizer quantos anos o pastor está fazendo, mas a gente quer deixar aqui a nossa homenagem, a homenagem do Notícias do Bem, de toda a equipe da IPP-TV, de toda a equipe que trabalha aqui, de toda a equipe que desenvolve o trabalho aqui, ao nosso reverendo Arival Dias Casimiro, pastor titular. Feliz aniversário, pastor, que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue abençoando seu ministério,
O Senhor é bênção para as nossas vidas, para nós todos que trabalhamos aqui na IPPTV, na Editora Hebron, nós que estamos na Junta Missionária de Pinheiros, para todos os que trabalham na igreja e, é claro, para todos aqueles que acompanham o seu ministério, para todas as suas ovelhas aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e para todos aqueles que acompanham também os cultos, né, com a gente, os cultos online que a gente transmite, muita gente, né, são milhares de pessoas que acompanham as mensagens do reverendo Arival Dias Casimiro. Então, o Senhor é bênção para todas essas pessoas, que Deus continue usando a sua vida, Deus continue usando o Senhor como servo fiel, Deus abençoe sempre, muitos anos de vida pela frente. Nossos parabéns, então, oficialmente aqui para o nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. Parabéns, felicidades, pastor. E olha só, culto Conexão com Deus, realizado todas as segundas-feiras aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, está completando 10 anos. Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para você sobre a história dessa celebração. Mesmo sendo membro de outra igreja, a Filomena vem todas as segundas-feiras com a família no Conexão com Deus, para aprender mais das Escrituras. Porque eu gostei muito do culto, né? A minha filha sempre tinha muita curiosidade, assistia na televisão, então ela gostou muito da palestra, dos cultos, e ela pediu para mim estar voltando de novo com ela. Agora sim, vocês são membros de outra igreja, mas mesmo assim é muito bom vir aqui visitar, participar dos cultos. Muito bom ouvir a palavra de Deus, tá sempre conhecendo mais a verdade, né? Buscando mais do Senhor Jesus, é sempre muito bom estar aqui. O Jorge mora em Indaiatuba, na região de Campinas. Sempre que pode, vem para São Paulo participar do culto. É uma riqueza tremenda, é inexplicável a riqueza que nós temos ouvido no Conexão com Deus, alimentando a nossa vida espiritual. Nós temos a obrigação de buscar aprender de Deus, e o Conexão com Deus tem nos dado essa oportunidade de estar aprendendo de Deus todos os dias, alimentando a nossa vida espiritual. Quando se fala em prosperidade, o homem entende que é dinheiro, mas prosperidade é nosso espírito em comunhão com Deus, a nossa alma com o pensamento em Deus, e o cuidado com o corpo, né? Que é a habitação do Espírito Santo. E nós encontramos alimento para tudo isso aqui. Em 2021, o Conexão com Deus completou 10 anos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O objetivo é oferecer exposição da palavra para membros da IPP e de outras denominações todas as segundas à noite. Mais que isso, ele também se transformou num canal evangelístico, com milhares de alcances na internet. Conexão com Deus, ele começou em fevereiro de 2011 com o propósito de ter um culto para pessoas de várias denominações todas as segundas-feiras aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade complicada, com seu trânsito, com a sua agenda corrida, mas nós entendemos que esse espaço era necessário, de exposição da palavra, de encorajamento, de salvação, de motivação espiritual. E graças a Deus o pastor Hernandes, ele é o pregador oficial desse encontro, ele abraçou essa causa. São mais de 10 anos que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, e esse trabalho tem alcançado milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Então, eu não sei mensurar a importância desse trabalho, mas creio que muita gente tem sido abençoada, principalmente nós que estamos aqui toda segunda-feira, faça frio, faça sol, faça chuva, nós estamos aqui agarrados pregando a palavra de Deus. O Conexão com Deus também é lugar de oração e reflexão. E claro, de muito louvor a Deus. A Banda Master ministra os cânticos desde o início do projeto. Quando a gente começa a escolher o repertório, a gente sempre se preocupa com o tema da mensagem que vai ser pregado, para a gente trabalhar as músicas junto com o tema da mensagem. E sempre músicas congregacionais, músicas que trazem a igreja para cantar com a gente. Porque não adianta a gente vir tocar e não ter sentido para a igreja de estar junto com a gente. Então a gente traz músicas que a igreja vai cantar junto conosco. Entre os palestrantes do culto estão os pastores Arival Dias Casimiro, Paulo Júnior e o titular, Hernandes Dias Lopes. O Conexão com Deus
está funcionando aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, há 10 anos. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, seja com frio, com calor, chovendo ou fazendo qualquer outro tipo de temperatura, nós estamos aqui com a graça de Deus. E você que mora em São Paulo não pode perder o privilégio de vir para cá estudar a Bíblia conosco. Nós só temos um compromisso, é pregar a palavra de Deus. Você que mora fora de São Paulo, você pode conectar-se pelo canal do YouTube da igreja e participar também conosco. Já são 10 anos que esta igreja abre suas portas e recebe pessoas das mais diferentes denominações ou pessoas que não têm ainda uma igreja definida ou desigrejados. Nós queremos ser um porto seguro para você, para partilhar com você a preciosa palavra de Deus. Este culto é um culto vivo, alegre, com música que adora a Deus e com pregação que edifica o povo de Deus. Então venha, traga a caravana da sua igreja, traga seus amigos e familiares e participe conosco todas as segundas-feiras às 20 horas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Muito bacana, né? O Conexão com Deus. Olha, só uma lembrança aqui, esse ano não tem mais Conexão com Deus, tá certo? Aliás, os cultos de meio de semana esse ano já não acontecerão mais aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, está em recesso, né? Os cultos de meio de semana estão em recesso, inclusive hoje, inclusive nessa semana já não teremos mais cultos, né? E os cultos voltarão ao longo do mês de janeiro, comecinho de fevereiro, tá bom? A gente vai passando para você toda a agenda aqui na nossa IPPTV. E agora, o Tiago Henrique traz um recado especial direto da Editora Hebron. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso devemos evangelizar. Quer evangelizar aqueles à sua volta, mas muitas vezes você não sabe como? A Editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João, em diferentes capas, para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta. Cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90. Você pode adquirir por editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. www.editorebron.com.br. Entre lá no site da Hebron, você vai encontrar as promoções, você vai encontrar os combos, vai encontrar os lançamentos, vai poder fazer ali a sua lista de desejos. Então acesse, você vai ter conteúdo de qualidade, vai receber aí na sua casa, muito tranquilo. www.editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro é revertido para a obra missionária, então quando você compra na Hebron, você também está ajudando a nossa Junta Missionária de Pinheiros. Depois do intervalo, a gente vai falar do Dezembro Laranja, a campanha que foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O objetivo é prevenir o câncer de pele, que ainda é o tumor de maior incidência no Brasil, sabia disso? Pois é, a gente vai para o intervalo, na volta nós estaremos aqui recebendo no nosso Notícias do Bem a médica dermatologista doutora Sabrina Cunha. Você não pode perder o nosso bate-papo. Se você tiver dúvida, deixa a sua mensagem aí no chat do nosso canal. Dezembro Laranja, logo depois do intervalo. Até já! De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPPTV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento.
Deus abrindo o céu e descendo até nós. Alô você, eu quero, em nome aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, agradecer a todas aquelas pessoas que estão doando cestas básicas nesta campanha para atender aos necessitados. Nós estamos chegando a 80 mil cestas e agora nós estamos lançando hoje a campanha até o final de dezembro, desses 3 últimos meses, de nós arrecadarmos mais 40 mil cestas. O fim de ano sem fome. Então, peço a você, individualmente, você que é empresário, você que tem rede de amigos, vamos colaborar, porque o clamor do necessitado é grande. Há muitas pessoas precisando ser assistidas, tá certo? Então, conto com a sua doação. Voltamos, falei que era rápido, né? Último bloco do nosso Notícias do Bem de hoje, nós estamos no mês da campanha Dezembro Laranja, que foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com o objetivo de prevenir o câncer de pele, que é o tumor de maior incidência no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o fim de 2016, estima-se em média 181 mil novos casos. Exposição solar excessiva sem proteção pode provocar alterações celulares, levando ao desenvolvimento do câncer de pele. Pessoas de pele clara, com pintas e manchas, idosos, quem se expõe muito ao sol, quem tem histórico de câncer de pele na família, estão mais propensos a desenvolver a doença. Procurar evitar a exposição excessiva ao sol, principalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde, é apenas uma das recomendações de prevenção, mas a gente vai falar a respeito desse tema agora no Notícias do Bem com a médica dermatologista, a doutora Sabrina Cunha, que está com a gente ao vivo. Aliás, está com a gente ao vivo lá do Mato Grosso do Sul, né, doutora? Está falando de Campo Grande, é isso? Seja muito bem-vinda, obrigado por atender a gente aqui no nosso Notícias do Bem. E, aliás, Campo Grande, eu já morei aí, é uma terra de muito sol, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, participar de uma entrevista, levar informação para as pessoas, uma campanha tão importante, é com certeza para mim um privilégio e minha missão, né? Na verdade, eu falo de Três Lagoas. Eu moro de em Três Lagoas. É sul do Mato Grosso. Sul do Mato Grosso do Sul, né? E é, sim, uma terra muito quente, de muita incidência solar. Então, meu trabalho aqui de conscientização é árduo o ano inteiro. Não, com certeza. E esse é o principal problema, doutora, ainda, a falta de conscientização com relação à gravidade do câncer de pele? Sim, com certeza. O que eu mais percebo hoje em dia, assim, no meu trabalho, as pessoas mesmo tendo conhecimento, então, na verdade, não é falta de informação, é o mau uso da informação, é a descrença com a informação, com o que o câncer de pele pode causar. Então, as pessoas têm a informação, sabem que a exposição solar crônica pode causar o câncer, mas muita gente paga para ver, ou faz o uso irregular mesmo. Não gosta da cosmética. Aqui, por exemplo, como é uma cidade muito quente, as pessoas em geral têm dificuldade em se adaptar com o uso, toque, né, do creme, do filtro solar. E aí a gente tem que lançar de todas as opções que a gente tem hoje no mercado, a gente tem o benefício da tecnologia a nosso favor, com várias alternativas, tanto de produtos em creme, em loção, emulsão, quanto de outros objetos, né, de proteção. Você citou muito bem aí bonés, chapéus, roupas com filtro de proteção solar, óculos de sol, né? É verdade. E por que essa resistência, doutora, na sua opinião? É uma coisa ainda de cultura, é uma coisa de, olha, não precisa, ninguém da minha família usou isso nunca, então eu acho que não é necessário, ou o que acontece? Sim, com certeza o fator cultural pesa bastante. A primeira coisa é, pessoas de pele morena ou pele parda acreditam que nunca vão ter um câncer de pele e por isso acham que não precisam se proteger. Esse é um erro, é um mito, tá? Então, pessoas de pele clara têm que se proteger, assim como as pessoas de pele parda, pele morena, pele negra, todos devem se proteger. É claro que a pessoa de pele mais clara, quanto mais clara a cor da pele, dos olhos e dos pelos, cabelos, maior a chance, né? Porque essa pessoa tem menor quantidade de proteção de melanina natural na própria pele. Mas todos devemos nos proteger. E tem a questão também, moramos num país tropical, muito quente, então as pessoas não gostam em geral da textura do produto, né, do toque do produto na pele.
Mas com a tecnologia a gente tem hoje produtos fantásticos. Eu vejo também muito na minha prática homens com a resistência em uso à proteção solar, e muitos deles trabalham expostos ao sol. Por exemplo, um exemplo prático é o motorista. O motorista é o homem que geralmente manifesta câncer de pele no seu lado esquerdo do corpo, porque está ali em contato direto com a janela do carro, do caminhão. Então tem manifestação de câncer de pele na orelha, na face, na boca, do lado esquerdo, mão, braço. E aí vem a resistência de se proteger porque está o tempo inteiro ali exposto. Então, além de opções de filtro solar que não ardem os olhos, que são em gel, que são mais fluidos, a gente pode lançar mão de tecidos. Existem camisetas muito fresquinhas hoje em dia que conferem uma alta proteção, tanto para o UVA quanto para o UVB. Luvas também para dirigir, que são ótimos mecanismos de proteção também. E quando a gente fala dessa proteção, doutora, ela tem que estar o dia todo com a gente, na verdade, né? A gente tem que ir renovando a proteção. Tem uma outra questão importante, às vezes a gente acha que não tá sol, ou enfim, o tempo tá meio nublado e tal, e aí a gente não precisa passar proteção, não precisa ter proteção, não precisa passar protetor solar. Não é verdade também, né? Não é verdade. Você tocou em 2 pontos importantes. O primeiro deles é o uso durante o dia todo. Então, o que é mais comum de acontecer? As pessoas passarem filtro solar ao levantar e não reaplicar ao longo do dia. Então, se você for ler lá atrás, nas orientações de uso do filtro solar, vai ter a recomendação de uso a cada 2 horas. Eu sei que fica inviável na prática de muitas pessoas no dia a dia, mas eu recomendo pelo menos reaplicar após a refeição, após o almoço. Você vai lá, escova seus dentes e já reaplica, tá? Ter uma segunda demão, uma segunda utilização do protetor solar, com certeza é melhor do que usar apenas uma vez, além das outras formas de proteção que a gente pode usar. E outra coisa, o que você havia comentado? Agora eu esqueci. Sobre sim, do tempo nublado. Sim, é um mito, tá? Então, pense que o nublado geralmente tem aquele mormaço, né? Então a gente sente aquele calor, aquele sensação de vapor, né? Isso porque a radiação solar, ela passa pelas nuvens, normalmente. Uma forma bem simples, bem simplista mesmo de eu explicar para os pacientes se não está escuro, né? Se não está a lua no céu e a gente está do total escuro, existe radiação solar penetrando, né? Aliás, essa coisa do mormaço... Inclusive então, essa coisa do mormaço é fácil. Essa coisa do mormaço é fácil da gente perceber na praia, por exemplo. A gente vai na praia, não tá sol, mas tá mormaço, a gente queima do mesmo jeito, né? Queima do mesmo jeito, né? Então queima a pele, fica vermelho do mesmo jeito, ou bronzeia, quem tem a tendência a se bronzear da mesma forma, porque os raios UVA e UVB ultrapassam as nuvens e nos atingem da mesma maneira. Tá certo. Aproveitando o gancho aí do bronzeamento, né, da praia que a gente está falando, queria aproveitar e falar sobre isso. Quer dizer, muito se falou a respeito do bronzeamento, do uso de bronzeadores. Teve uma época, inclusive, que usavam-se bronzeadores para queimar mesmo, né? Hoje, qual é a recomendação, doutora, finalmente? Como é que fica essa questão do bronzeamento? Faz mal? Pode provocar câncer de pele? Bom, na verdade, o bronzeamento a gente não indica, né? A gente não recomenda. Mas, se a pessoa ainda assim deseja se bronzear, a orientação é que ela faça isso de forma gradativa e protegida. Então, como fazer isso? Usando o filtro solar, sim, você vai estar protegendo a sua pele, mas você pode estimular naturalmente a produção de melanina, que vai conferir proteção e vai trazer cor. Como? Pequenas exposições solares ao dia. Então eu vou fazer pequenas exposições de 5, 10 minutos, todos os dias, uma única vez ao dia, ao longo de 20, 30 dias. Dessa forma, gradativamente, você vai estimular a produção de melanina na sua pele, com proteção, sem gerar dano celular, sem gerar envelhecimento precoce das células, que estimula a mutação, e essa mutação é que gera o câncer de pele. Tá? Então não adianta você ficar o ano inteiro trabalhando de calça e blusa e chegar no verão e em 2 dias querer ficar bronzeado, não tem como. Operação verão, né? Não funciona assim. E doutora, como é que funciona, por exemplo, a iluminação artificial? A gente vive debaixo de iluminação artificial. Isso também é um fator de risco ou não? Para o câncer de pele, não, tá? A iluminação artificial, no caso, no momento eu estou usando uma luz aqui, né? Aquele ring light. Então essa luz artificial, ela é na verdade uma luz que pode provocar manchas. Então eu tô protegida, tô com filtro solar para me expor a esse tipo de luz,
tá? Ela não é uma luz nociva pensando no câncer de pele, não tem estudos que comprovam isso hoje. Entendi. Tá? Mas pensando em doenças que causam manchas ou outro tipo de fotossensibilidade, né, que tem doenças que são sol contra a luz artificial, aí a gente deve sim, de qualquer forma, manter a proteção solar. Tá certo, deu uma travadinha na sua imagem, mas a gente está te ouvindo normal, já voltou. Bom, doutora, e quando é o momento de se procurar, agora falamos bastante a respeito de prevenção, mas quando é o momento da gente procurar um dermatologista para a gente fazer os exames, ou para a gente fazer um exame preventivo? A gente não deve deixar para a última hora, né? Quando aparece alguma coisa na pele só, a gente na verdade tem que prevenir isso, né? Sim, com certeza. Bom, o ideal seria fazer uma visita anualmente ao dermatologista, assim como as pessoas fazem ao seu clínico, né, o médico para fazer aqueles check-up, os exames de rotina, fazer um check-up de pele, né, um exame de rotina de pele, um exame detalhado. Então, nesse exame eu vou olhar lesão por lesão, a gente vai examinar, tem um aparelho chamado dermatoscópio, que ele é como se fosse uma lupa de aumento e eu consigo olhar com mais detalhe, com mais riqueza de detalhes, aquelas pequenas alterações numa pinta que podem sugerir um câncer de pele. Então essa visita anual é o preconizado, porém se você não conseguiu fazer, você está lá nos seus 30 anos, 20 e poucos anos e não conseguiu ainda fazer a sua primeira consulta, vá assim mesmo e tente manter essa periodicidade. Uma outra orientação é, ao menor sinal de uma lesão que incomoda, o que seria incomodar, né? Então alguma lesãozinha que coça, que descama, que fica avermelhada e depois descasca, ou uma lesão que gera alguma irritação, você deve procurar o dermatologista. Uma outra coisa é uma pinta que muda de cor, de formato, de regularidade, apresenta cores novas, bordas diferentes. Outra coisa, outro motivo para visitar o dermatologista. Uma pinta que surgiu recentemente no meio de outras que ali nada tinha, tá? Nenhuma mudança tinha ocorrido e de repente apareceu uma lesão nova. Ficar atento, observar essa lesão nova. Lesões que dor também devem passar pelo dermatologista. Então, tudo que chamar a sua atenção, que for uma novidade ou que gerar algum desconforto, é motivo para procurar o dermatologista. E só mais uma observação em relação à visita, é muito comum no paciente adulto, maduro, depois dos 40 anos, principalmente depois dos 50, 60, manifestar o surgimento de uma acne na face, né, uma espinha, que inflama e não melhora e não cicatriza e foi crescendo. É muito comum essa queixa quando na verdade não era uma espinha, não é comum espinha nessa idade, depois dos 40, 50 anos, trata-se na verdade de um câncer de pele que você deixou passar. Olha só, precisa realmente estar atento. E aí tem aquela questão que eu já falei isso agora há pouquinho, porque a gente hoje está meio... o Notícias do Bem hoje está muito médico, né? A gente entrevistou agora há pouco uma endocrinologista falando sobre diabetes também, e tem é como se fosse um cartão de crédito, né? Uma hora a conta chega, a gente precisa se prevenir desde muito cedo, desde criança. Já valem essas orientações de prevenção, doutora? Perfeito, excelente pergunta. Muita gente também tem dúvida se deve proteger desde a infância. Sim, deve proteger desde a infância. Os primeiros 6 meses de vida não são recomendados o uso de filtro solar, tá? Não é indicado. Mas a gente pressupõe que uma criança até os 6 meses também deve ser protegida da exposição solar contínua, né? A menos que seja aquele banhozinho de sol de 5 minutos, que é indicado sim nessa fase, tá? Para produção natural de vitamina D e tudo mais. Agora, depois dos 6 meses de vida, existem os protetores solares desenvolvidos para crianças e deve se usar sempre que essa criança for fazer uma exposição solar um pouco mais prolongada. Então, mais de meia hora, mais de 20 minutos, 30 minutos, vai brincar na piscina, vai brincar no parquinho, vai passear com a família no parque, vai ficar mais tempo exposto, deve sim usar o filtro solar e isso tem que entrar na rotina da família. Eu tenho 2 filhas e elas já estão mais do que habituadas. Tá certo, é porque muita gente tem dúvida em relação a quando começar a aplicar, né, o filtro solar, e na verdade é isso, o que a gente faz ao longo da vida é que vai refletir lá na frente, até por isso também sempre valem essas orientações, né, como essa do Dezembro Laranja, né, essa campanha especificamente meio que para acordar a gente em relação a isso, né? Sim, com certeza. É importante ressaltar que o dano solar, ele é cumulativo. É como se você tivesse um copo com água e todo dia ficasse caindo uma gotinha ali.
uma hora esse copo vai se encher e transborda. É quando o câncer de pele aparece. Então, a exposição solar contínua e crônica, ou seja, aquela exposição de todo dia do trabalhador rural, da pessoa que trabalha exposta ao sol, né, ela sem nenhum mecanismo de proteção, ou mesmo quem não trabalha, mas gosta de se expor ao sol de alguma forma, ou pratica algum esporte exposto ao sol, sem os devidos cuidados, uma hora essa manifestação crônica pode sim desencadear a formação, o surgimento do câncer de pele. Por quê? Essa exposição crônica, ela gera danos celulares, e esse dano celular gera dano no núcleo e nas mitocôndrias, lá dentro da célula, no nosso DNA. Isso gera mutações, e essas mutações um dia podem causar uma mutação que gera anormalidade na produção celular, o que gera o câncer de pele. Tá certo, doutora. Queria que a senhora deixasse seus contatos, rede social, enfim, para quem quiser saber mais a respeito desse tema, de outros temas também ligados, né, à dermatologia. Sim, na verdade eu uso mais o Instagram, tenho o Facebook também, é DRA Sabrina Cunha, doutora Sabrina Cunha. Tô lá disponível para vocês, para responder directs, para responder mais informações, dúvidas que vocês tiverem, e é isso. Tá certo, doutora Sabrina, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo papo. Volte sempre aqui no nosso Notícias do Bem, viu? Eu que agradeço o convite, obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão importante. Fiquem atentos, usem filtro solar, se protejam e bom verão para todos. Obrigado. Doutora Sabrina Cunha, até a próxima. Doutora Sabrina Cunha, médica dermatologista, participando aqui no finalzinho do nosso Notícias do Bem. Pois é, Notícias do Bem de hoje está chegando ao fim. Você já sabe, nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde você quiser, através do nosso canal IPP Play. Então acesse lá, youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e não deixe de compartilhar com a sua família, com seus amigos, com os irmãos da igreja. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia aqui na internet. A gente se vê então na programação aqui da IPP TV. Até a próxima. Tchau! Venha aprender com a gente.